Voltamos com o Alerj Debate, que hoje fala sobre o agravamento do diabetes. Doutor, quais são os sintomas que a pessoa começa a sentir desse agravamento do diabetes, do surgimento do pé diabético? Em primeiro lugar, é importante o diagnóstico, né, do diabetes. E a partir daí a informação. No momento que o paciente sabe ser portador de diabetes, ele vai procurar um posto de saúde e lá vai receber orientação para tratar de sua doença como um todo, manter o seu diabetes equilibrado, evitar outros agravos, evitar o fumo, evitar o álcool, evitar gorduras. Tudo isso vai levar a uma piora do diabetes e, consequentemente, piora de todas as complicações que o diabético vai ter. Então, ele deve procurar um posto de saúde e lá ele vai receber informações mais detalhadas sobre isso. O diabético, ele pode, na fase inicial, começar a apresentar uma dor, principalmente na sua batata da perna, que é chamada panturrilha, ao caminhar. Esse é um sinal, um sintoma inicial. O paciente começa a caminhar depois de uma certa distância, de 50, 100 metros, ele sente uma dor naquela batata da perna que o impede de continuar caminhando. E ele para alguns minutinhos e essa dor passa. Esse sintoma é muito importante, isso é chamado claudicação, quer dizer, a perna fraqueja. Isso já é o sinal que existe naquela perna uma deficiência de circulação. O paciente, quando está em repouso, ele não sente nada. Quando começa a caminhar, falta sangue e aí ele sente a dor que o obriga a parar. Isso pode ser confundido com outras doenças, né? Facilmente confundido com outras doenças. Pode ser confundido. Daí a importância da educação, quer dizer, o paciente diabético, ele sabendo da possibilidade de apresentar complicações, ele deve procurar um posto de saúde. Lá ele vai relatar os seus sintomas, o que ele sente, e um médico bem treinado vai saber identificar se essa dor que ele tem na batata da perna justamente está relacionada a um déficit circulatório ou algum outro problema, por exemplo, de osso ortopédico. Mas normalmente essa dor que só aparece quando anda e para quando repousa é muito característica. O outro segundo grande sintoma é justamente aquilo que eu falei no início, a falta de sensibilidade na sola do pé. É muito comum, a maior parte dos pacientes diabéticos relata uma dormência no seu pé, um formigamento, e muitas vezes ele fala, doutor, eu não sinto muito toque na sola do pé. E isso é importantíssimo, pois se ele não sente, ele pode calçar um sapato mais apertado ou uma meia mal dobrada e começar a andar, como a sua sensação tátil está diminuída, ele começa a ferir aquele pé, já que ele não sente adequadamente. E essa ferida se transforma, como eu já falei, numa lesão séria. Então, os dois principais sintomas são a diminuição da sensibilidade do pé, ou dormência, e o outro é a dor ao caminhar, que o obriga a parar. Então, são dois sintomas bem característicos. O paciente com esses sintomas indo a um posto de saúde, ele vai ser avaliado por um médico, uma equipe treinada, vai fazer um exame físico simples, não há necessidade de nenhum equipamento caro, é um exame simples, exame físico normal. O médico palpa a sua circulação, o seu pulso, para sentir se tem pulso ou não, vê a sensibilidade, pergunta se ele está sentindo em determinados pontos do pé, e com isso o diagnóstico já é dado. Não há necessidade de nenhum equipamento caro. Apenas com um exame simples desse, ele recebe o diagnóstico de um pé de risco. E aí, então, vão ser tomadas medidas preventivas. A perda de visão pode ser uma das consequências do diabetes? Pode. A perda de visão é uma das complicações do diabetes. Não só por um problema da retinopatia, um problema também vascular na retina do diabético, como a própria catarata que está mais acelerada no diabético. E essa perda de visão, tudo está interligado. O paciente que já tem uma diminuição da sensibilidade no seu pé, começa a desenvolver uma ferida, ele tem a visão ruim, então ele não consegue também enxergar aquela ferida. Ele já não sente bem, pelo problema da falta de sensibilidade do pé diabético, e não enxerga bem. Então, por isso, essa ferida é mal cuidada muitas vezes na fase inicial, e ele chega ao pronto-socorro, como o deputado mencionou anteriormente,
muitas vezes com uma gangrena num dedo ou na perna, e nem sabia que era diabético. Ele aparece num pronto-socorro da nossa cidade já com uma gangrena na perna. E ali, então, é dado o diagnóstico e nós ficamos com muita pena do tempo que se perdeu, do que podia ser evitado apenas com uma informação simples. Deputado, isso é uma doença que acomete qualquer tipo de classe social, mas as classes menos favorecidas, as pessoas com menos poder aquisitivo, normalmente já chegam nesse estágio avançado nos hospitais e o tratamento é mais complicado, né? É verdade, você lembrou bem, quer dizer, todas as classes sociais não escolhe, a doença não escolhe, mas o tratamento, a prevenção, quem paga um preço maior, com certeza, né, são as pessoas que têm mais dificuldades de recursos, e é aí que entra o poder público. Se nós observarmos, nós podemos aqui na cidade do Rio de Janeiro dizer que tem seus problemas, mas tem um esforço enorme e tem resultados extraordinários. Agora, quando nós imaginamos dos nossos 92 municípios, não é, os municípios mais distantes, com mais dificuldades mesmo, seja na preparação dos profissionais para atuar, não é, e orientar a questão do diabetes, seja na oferta, né, do serviço mesmo, e nesta questão específica do agravamento, ainda muito mais difícil, não é? Você falou há pouco na questão da cegueira. Eu encontrei há poucos dias, no interior de Teresópolis, uma senhora que dizia: minha filha de 14 anos, meu filho de 21, estão ficando cegos e eu não consigo chegar a um exame. Na questão do pé diabético, com certeza também, dizia há pouco o doutor Luiz Alexandre, que aqui a cidade recebe pacientes de muitos lugares, de muitos outros municípios, porque com certeza os municípios não estão preparados. E nós, então, aí cabe ao poder público também, cabe a nós aqui, buscarmos nos debruçar nesta questão de maneira a ofertar mais recursos públicos, não é? Para que esse item que compõe essas dificuldades todas da saúde, que possa ser melhor atendido. A gente sabe que existem programas, nós sabemos, não é, de todo o esforço, mas se percebe que, apesar de algum avanço dos programas, falta realmente uma política definida, a aplicação, protocolos que permitam que o cidadão, seja na cidade do Rio de Janeiro, seja numa cidade lá do interior nosso, do nosso estado tão importante, tenha o mesmo tratamento. Não é? Então, nós aqui, o mandato e a Assembleia, está se voltando para essa questão. Nós, com certeza, vamos, não é, a partir de todo esse, não é, de avaliação de todo esse quadro, apresentar algumas propostas que virão também do grupo de trabalho que foi formado a partir da nossa lei aqui, da Lei 3.885, que terão um conjunto de propostas, para que a gente enfrente, porque esta questão é muito interessante, porque ela nos faz, assim, nos angustia muito, não é? Porque aquilo que não tem solução, mas você imaginar que alguém vai ficar cego, ou alguém vai perder um pé, porque faltou uma orientação, se você tivesse levado essa orientação, aquela pessoa teria outra vida. Isso é muito angustiante e nos dá uma responsabilidade muito grande. É por isso que nós estamos colocando o nosso mandato e a Assembleia tem que se dedicar a essa questão. O Alerj Debate faz mais um pequeno intervalo e volta já já.